Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um dia, hoje 9 de outubro de 2018. Mais um dia aqui de frente com o pastor e toda a galera aqui reunida para a gente fazer esse de frente com o pastor, que vai ser uma bênção para a tua vida, para todos que estão nos ouvindo, nos vendo. Então, neste momento, você que está aí nas redes sociais, você que está no Facebook, no Instagram, por favor, comece aí a seguir, compartilhar, para que nós possamos alcançar um maior número de pessoas, porque hoje nós vamos falar sobre louvor na igreja. Nós que somos cristãos evangélicos, nós que pregamos a palavra do Senhor, que conhecemos a palavra de Deus, então nós adoramos, né? O salmista Davi era um dos maiores adoradores, e hoje nós estamos aqui com um adorador, alguém que, né, que já gravou alguns CDs, né, de Guanambi, um cara sensacional que vai estar falando com você. Então, se você tem alguma pergunta para falar sobre louvor ou a música na igreja, como é que é, pastor, né? Deve cantar os hinos antigos, os hinos novos, como é que é o negócio, que tipo de estilo de música nós devemos cantar, podemos cantar um reggae, podemos cantar, né? Então, que estilo de música? Então, por favor, vai começando a compartilhar, vai começando a mandar aí as suas perguntas. Hoje nós temos um sorteio de uma camiseta. Pensa aí, você de camiseta da Livraria Primícias. Livrarias Primícias vende de tudo que de material evangélico. Vende bíblias, livros, sabe, chaveiros, copos, né? Então, e camisetas evangélicas. Então, essa camiseta pode ser sua se você compartilhar, se você mandar a sua pergunta, se você participar. Então, participe, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas e você vai estar assim nos ajudando. Então, tem várias pessoas aí que nos ajudam, tem várias pessoas que estão nos apoiando. A Vatim está sempre conosco, né? Livraria Primícias, que vai compartilhar essa Bíblia aqui hoje, né? Vai compartilhar essa camiseta conosco. Construtora Teixeira, construindo mais do que sonhos. Avomac, Center Peças, nosso amigo Marcão, Farias Filho, Açaí, o cara fantástico, Amela Cosmético, né? Então, Alfa Corretora, você que tem um carro, coloque lá. Adriana Cosmético, mulher vende de tudo que você pensar. Idelsos Camisetas, Lilas Papelaria, Imagem Design Lab e Climatiza Instalação. Eu quero até participar, colocar para você o número da Climatiza Instalação e Manutenção. É do nosso amigo Túlio, né? 9195-2602, 9195-2602. Cara, o calor chegou em Guanambi. Chegou não, o calor nunca deixou Guanambi, né? O calor. Então você que queira, né, instalar seu ar-condicionado, você que deseja também fazer uma limpeza no seu ar-condicionado, por favor, procure o nosso amigo Túlio. Preço, trabalho sensacional, que Deus abençoe. Amém? Pastor, ele falou que quem ouvir pelo programa hoje tem desconto, viu? Então você fala lá, a hora que você procurar, você fala assim, ó, eu ouvi no programa de frente com o pastor, né? Então, esteja participando. Também nossa lojinha, né? Como é o nome da lojinha? Baruch. Então você que deseja adquirir camisetas, brindes, por favor, vai lá no Instagram. Baruch Stories. Baruch Stories. No Facebook também. E no Facebook também. Então, por favor, nossa lojinha virtual aí, tá bom? Então, que Jesus abençoe sua vida poderosamente. Hoje nós temos um programa de frente com o pastor, com o nosso irmão Kel Costa. E no final ele vai estar cantando conosco, né? Aquela música fantástica, eu não posso desistir. Só preciso tocar. Então se prepare para ouvir, é fantástico, música sensacional. Deus vai ministrar no teu coração. E ele está aqui com a Bíblia já aberta. Então se prepare, no final vamos orar por você. Vai ser algo bênção para a tua vida. Você, não importa a tua igreja, não importa a tua cidade, não importa a tua religião. Nós não estamos aqui falando de religião, nós estamos falando de um Deus todo-poderoso que te ama. Amém. Um Deus poderoso que cuida de você. Amém? Kel Costa, boa noite, meu amado. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus. E aí, meu amado, como é que tá aí os trabalhos? Estamos aí, né? É isso aí. Vemos, esse ano de 2018 para a gente não foi um ano assim muito voltado para a questão ministerial, né? Esse ano de 2018 a gente deu aquela pausa e começamos a trabalhar, né? Eu comecei a trabalhar secularmente, dizendo. E a gente deu aquela pausa. O ano de 2017 para a gente foi muito pauleira,
muita pancada, né? Tudo que aconteceu conosco, mas A perca do filho, Dan, né? isso, para honra e glória do Senhor Jesus, 2018 nós começamos e estamos, né? Coração aberto, tem um tempo de recomeço, um tempo de renovo. Glória a Deus. E tudo que o Senhor tem feito e está fazendo assim, em nossas vidas assim, tem sido um tempo maravilhoso. Né? Quantos anos de cristão? Eu estou fazendo agora no mês de novembro, eu estou fazendo 15 anos que eu aceitei Jesus, né? O meu muito suficiente Salvador. Amém. 15 anos. 15 anos. Eu me converti em novembro de 2003, né? Estamos aí para 15 anos. E algumas igrejas, né? Talvez alguns amados aí que estão nos assistindo agora já teve a oportunidade de ouvir o meu testemunho, né? Eu testemunhei nosso testemunho em várias igrejas e conhece um pouco da nossa história, daquilo que a gente viveu e até quando nós chegamos a Cristo. E são 15 anos aí de muitas... Antes de você estar na igreja, você cantava no mundo secularmente? Eu tive um envolvimento com a música. Na verdade, a música, eu comecei muito novo na música, né? Desde criança, já apaixonado por música, e tocando violão em casa, tocando violão junto com amigos e em barzinhos. E houve um tempo, na minha adolescência, que eu comecei a participar de bandas e comecei a me envolver com a música assim, de forma direta. Tive uma época, fiz parte de um projeto que foi feito pela Prefeitura de Guanambi, onde eu participei junto com alguns artistas da terra. A gente gravou um CD e uma música minha, eu fiquei entre os 10 colocados naquela época, na ocasião, e a gente gravou uma música. Essa música minha, na época, tocou muito nas rádios de Guanambi, na 96, em algumas rádios, e foi uma música muito conhecida. E com isso eu comecei a tocar em eventos, participar de alguns eventos, e cantando sempre voz e violão em alguns lugares. E estava começando um projeto de um CD naquela época. Foi quando Jesus me alcançou. E foi bem no começo. Eu me lembro de ter chegado um dia no estúdio, ia ter nosso querido baixista, Newton Bess, estava produzindo esse CD na época, um pop rock, né? E quando eu cheguei e falei para ele, olha, eu tenho uma triste notícia para te contar. Já estava na metade do processo do CD, né? Já estava criando os arranjos. E ele falou assim, é o quê? Eu falei, olha, eu aceitei Jesus e contei a história para ele, falei, eu queria desistir do projeto. Na hora ele ficou chocado, mas ele entendeu bem, né? Meu querido amigo aí. E ele, na hora que a gente desfez aquele projeto, e começamos, né? Quando eu cheguei para Jesus, eu cheguei na igreja, é aquilo que nós vamos estar falando aqui hoje, né? Que é o nosso tema. Quando eu cheguei na igreja, eu percebi que a música na igreja é muito forte. Quando eu percebi que eu tocava, eu fazia algumas coisinhas, quando eu cheguei na igreja, eu descobri que eu tinha muito a aprender. E aí começou uma outra etapa da minha vida, que foi, eu comecei de lá deixar aquilo que tinha aprendido, né? Ali, tocando nos barzinhos ali, tocando com os amigos ali. Quando eu entrei na igreja, eu percebi que eu tinha que aprimorar. Eu tinha que passar por outro processo. E isso para mim foi algo sobrenatural, né? Eu comecei na igreja, fazendo parte do Ministério de Louvor ali. Primeiro eu tive que comer um banquinho, né? Hoje a gente vai falar sobre isso. Eu tive que comer um banquinho. Quem sabe aí você tem alguma pergunta, né? Chega na igreja e já vai tocando. Porque eu sei tocar, porque eu sei cantar, então chega lá na igreja, como é que é o lance? Então você tem alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta aí, já pode lançar. Né? Pastor, tem um comentário aqui, eu acho que é até bom para falar a diferença. Gosto muito de ouvir hinos, mas hoje em dia só louvo mais com música gospel. Não tenho nada contra a música gospel, mas cantar hino seria bom. Aí agora uma pergunta minha, qual a diferença de hino para louvor, no caso da música gospel? É verdade. Aí que é o que você quer falar? Pois é, eu não vou saber diferenciar isso não. É porque eu 15 anos na igreja, eu não estou muito acostumado com hinos. Na verdade, meu contato com hinos foi... E sua linhagem também, que você se converteu, você não usava hinos. Justamente. Né? Eu me converti numa igreja que todo culto tinha que cantar 4 hinos do cantor cristão. E depois da palavra, tinha uma palavra, uma leitura, uma oferta, aí cantava os corinhos. Então os corinhos vinham depois. Então as igrejas cantavam muito, ou seja, o que é o hino? O hino são os históricos, né? São hinos que tem aí 500 anos, 500 anos, então 500, 600 anos, 300 anos, então são chamados hinos, né? Aquelas composições que tem um inário,
tem o cantor cristão, tem a harpa cristã, que é chamado hino. Aí vem os corinhos, louvores depois, né? Que aí já vem a adoração, que hoje a maioria das igrejas, né, acaba não usando muito o inário, né, nem o cantor cristão. Eu me converti numa igreja onde já não tinha nem a prática já do inário, né? Já vinha já com os corinhos e já estava migrando para essa musicalidade mais moderna, né? Já tinha introduzido já um estilo de música mais diferente. Então, quer dizer, 15 anos atrás é praticamente Diante do Trono, Kleber Lucas, então David Keelan, então essa turma já estava começando com essa musicalidade mais, nós chamamos de louvor e adoração, entre aspas, e já estava começando isso. E logo foi bem mais na frente que eu comecei a ter contatos com os hinos, né? Teve até uma questão aí, eu não tenho muita profundidade, mas a gente pode discutir aqui, né? Ou seja, teve uma cantora aí que ia gravar um CD, aí ela descobriu que uma das cantoras gospel não era casada, ela vivia amigada ou amaziada com um cara. E aí ela falou, não, essa pessoa eu não aceito no meu CD, no meu DVD. Então, até isso, né? Começa a compartilhar, começa a falar o que você acha sobre isso aí, pra gente, né, tá aqui nos debatendo, conversando sobre aí isso, né? Casado. Aí teve que casar para conversar. O que a igreja pensa sobre isso? Interessante, né? Se não casasse, não ia participar. Tem uma pergunta aqui, pastor. É de Oliver. Como trazer um avivamento, ou como trazer um avivamento para a igreja com louvor? Um avivamento com louvor. Essa é que é aqui. Que é o nosso convidado. É forte. Eu acredito que trazer um avivamento com o louvor, eu não acredito eu penso que não seja possível. Com o louvor, não. Eu acho que o louvor ele vai fazer parte quando esse avivamento acontecer. Vai ser algo tão forte que vai ter louvor, vai ter oração, vai ter... Eu acredito nisso, né? E já desde algum tempo a gente vem profetizando, a gente vem orando e buscando de Deus esse avivamento, né? Esse avivamento que nós estamos esperando para o nosso país, né? E nós acreditamos isso e está no coração de muitos cristãos que esse avivamento vai vir antes da vinda de Jesus. Glória a Deus, nós vamos viver algo intenso e muito forte. Amém. Então vamos refazer a pergunta. Como fazer um avivamento para o louvor da igreja? Ficou mais claro. Eu acho que isso aí, irmãos, o que acontece, isso é muito natural. Eu acho que nós não conseguimos, nunca vamos conseguir provocar nada que venha do céu. Nós não vamos conseguir provocar um avivamento louvando, adorando, orando. Eu acredito que tudo isso é consequência de um processo. À medida que a gente for que a igreja vai se empenhando, a igreja vai buscando, a igreja vai ali. Nós conhecemos, né, pastor, vários avivamentos que aconteceram, né? Quando a gente lê a história dos heróis da fé, a gente lê. Começando da igreja primitiva, né? A igreja primitiva. Através da oração, né? Ou seja, o John Wesley, né? A Europa foi através da oração, 100 anos de oração. A igreja primitiva não tinha alguém lá com louvor, com violão ou com harpazinha fazendo, foi através de foi algo natural, uma oração, aquele mover aconteceu diante dos corações ali quebrantados diante de Deus. Então, quando a igreja começar a voltar o coração totalmente para isso, eu acredito que vai ser tão intenso que a música ela vai fluir. Isso aí. É interessante falando sobre isso, porque aí a gente pode ver também até o perfil do adorador, né? Esse perfil do adorador, porque tudo começa com oração. Isso. Oração e palavra. Eu acho que a vida do crente ele tem que ir. Oração, palavra é a base de tudo, porque muitas vezes a gente quer ter um avivamento, aí a gente procura um avivamento mais carismático. É o mesmo avivamento de Roberto Carlos, que consegue atrair a multidão, né? O mesmo avivamento de muitos cantores aí, Daniela Mercury, etc. Mas o cristão, a questão é a oração. É oração e tudo na palavra. Acredito, e eu também acredito que tudo começa aí. Tem mais uma pergunta aqui, desculpa te cortando. Explica para os irmãos sobre a adoração profética. Bênção de Deus, abençoada! Olha quem está na missão hoje. Adoração profética, né? Eu acredito o seguinte, a adoração profética, isso tem se falado muito de uns tempos para cá, né?
Isso é algo que nasceu em algumas igrejas aí e essa coisa tem tomado uma proporção grande aí em algumas igrejas. Eu ainda não mergulhei nessa adoração profética, né? Tenho visto acontecer em alguns lugares e a gente fica ali meio que observando e eu tenho visto, a gente vê no YouTube muitas igrejas, né? Nessa linha aí. Nessa linha, mas eu acredito que para a gente aqui ainda é novidade. Isso é mesmo. O Kelvin falou uma coisa interessante, porque é algo novo. Algo novo no Brasil, né? Nos Estados Unidos, isso já vem há alguns anos, né? Tudo, né? Muitas vezes não surge nos Estados Unidos, mas acaba criando uma característica mais forte nos Estados Unidos. Então, eles acabaram importando com aquela ideia americana. Mas aqui no Brasil, né, tem começado aí algumas igrejas, principalmente essas igrejas mais voltadas para, né, o apostolado, bispo, né, essas igrejas mais voltadas a isso, então elas têm voltado para essa adoração profética. O que nós temos que ter é muito cuidado. Nós já tivemos vários movimentos de música no Brasil que começou e acabou. Começou e acabou porque falta muitas vezes essa base, falta muitas vezes essa estrutura. Né? Eu sempre falo com o pessoal, eu falei, tinha um tempo aí que tinha os adoradores sem face. Aquele pessoal que cantava virado as costas para a igreja, porque não podia virar as costas para Jesus, que Jesus estava no púlpito, no altar, sei lá onde é. Então, Jesus é Espírito, gente, Ele está, entendeu? Não é porque você está virado as costas para Ele, quem é nós para virar as costas para Jesus, né? Jesus está em todos os lugares, né? Graças a Deus por isso, né? Ele está no meio de nós, Ele está em nós. Então, muitas vezes vem esses movimentos que vem e passa, mas a gente está buscando algo que a igreja possa viver. Né, que seja essa busca, né, tivemos, né, aquela época das comunidades, né? As comunidades começaram com esse louvor, trazendo justamente o que o pastor falou, que é esse estilo de louvor, de louvor e adoração que veio migrando. Congregacional. Veio lá do Rio Song, veio para o Brasil e foi para Lagoinha e o Diante do Trono, junto com aquelas comunidades do Rio de Janeiro, começaram com esse tipo de música. Foi uma novidade. Muitas igrejas escandalizaram na época, né? Acharam que era uma coisa muito desrespeitosa. Porque também a gente volta ao inário. Porque queria tirar o inário das igrejas, né? Foi onde começou todo esse movimento. E aí, naquela época, todo mundo ficou com o pé atrás. Aí tomou uma proporção na igreja, hoje no Brasil, e praticamente já está passando essa época, já passou a época das comunidades. Do Diante do Trono e outros ministérios. Né? Olha como as coisas vão, né? O processo vai mudando. Nós temos aí ministérios como Dunamis, né? Que é um trabalho, um projeto que é realizado. Se a gente for fazer uma pesquisa no YouTube, você vai ver, é um tipo de trabalho que eles fazem com isso, que é essa coisa do louvor profético. E outros ministérios lá, mais, tem vários cantores que vêm de sair desses grupos, do que o pastor falou, são igrejas, né, voltadas para essa questão apostólica e nessa... Né, então são vários grupos e igrejas que estão envolvidos nisso. Mas eu acredito que para a gente aqui ainda é um pouco novo isso, né? Essa coisa do espontâneo já vem, né? Espontâneo aí já vem, mas essa coisa do profético, dessa coisa ainda para a gente ainda é um pouquinho, né? Vamos ver o que vai acontecer mais para frente aí. Tem uma pergunta aqui de Márcia Guedes. Ela fala assim, que eu gosto. Defina dentro da perspectiva a importância do louvor na igreja. Forte, né? Um psicólogo aí. Minha querida Márcia, minha vizinha, amiga. O louvor, eu acredito que o louvor, ele quebra barreiras, né? Desde que comecei na igreja, eu percebi que sempre... aquilo que o pastor, a gente estava falando mais cedo, é a questão da oração, a questão né, daquela entrega, da palavra, ela associada ao louvor, isso tudo faz um conjunto. A importância do louvor é justamente isso, é fazer com que nós possamos nos entregar, nos soltar mais na hora do culto, nos envolver mais no nosso relacionamento ali com Deus. Eu acredito que o louvor ele é crucial no momento. Por isso que é interessante isso. Você chama uma pessoa para ir na sua casa, e já aconteceu comigo, porque eu já liderei célula, a igreja aqui, não sei se tem pequenos grupos. Eu tinha pequenos grupos em casa, e quando a gente ia fazer a reunião, quando a gente não cantava, não fazia um louvor ali, todos tinham falavam, poxa, cadê o louvor? Não, tem que ter o violão, tem que ter o louvor. E
faz falta. É uma ferramenta, o trabalho, a música em si, o louvor em si. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão do louvor e música, né? Vamos mexer um pouquinho com isso aí. E essa questão, por exemplo, do louvor, isso move nossos corações, isso nos faz, quebranta os nossos corações. E eu acho que é muito importante e é algo para ser feito em todos os lugares. É interessante que a música sempre, o louvor vem sempre antes da mensagem. Então ele até prepara o coração da pessoa que vem ali. Você vê muitas vezes uma tristeza, dificuldade, e ali quebrando ali a palavra vem para preencher aquilo ali. Pode falar, meu irmão. Gostou da palavra aqui, uma pergunta aqui de Elvira. Quais as características dos movimentos de louvor e adoração na atualidade? Jesus. Uma das características é essa aí que a Olive trouxe, né? Profético, né? Tem mais aí. Tem, na verdade, hoje na verdade assim, tem de tudo, né? Hoje nós estamos vivendo uma fase, um tempo de louvor assim, que tem, né? Pouco tempo agora eu estava fazendo algumas pesquisas, né? Na internet, vendo algumas igrejas lá fora, igrejas que o tipo de música é heavy metal. E pessoas quebrantando, chorando no meio daquele movimento, eu ficava me perguntando, será possível isso? Né? Mas a música, ela tem ela mexe com a gente. Como quando o pastor colocou aqui algo importante sobre a questão do avivamento, você tocou, né? Avivamento de Daniela Berg, a música tem esse poder, né? A música toca, né? Ela toca, a nossa alma toca o nosso coração. E quando é muito comum isso acontecer também, em diversos estilos e diversos lugares. Por exemplo, você vai no Maranhão, está lá o reggae predominante, você vai nas igrejas, toca-se reggae. O forró também. Você vai no Nordeste, vamos ali no Ceará, Pernambuco, na Paraíba, você vai ver a sanfona está lá, envolvida, os instrumentos, né, que são característicos de cada região. E isso há algum tempo atrás se escandalizava, falava, não, como é que você coloca a sanfona dentro da igreja, como é que coloca, né? E isso faz parte de culturas, né? Isso faz parte, nosso Brasil ele é muito rico nessa questão da musicalidade no país, ela é muito rica. Eu sou de Candiba, né, da Igreja Batista Filadélfia de Candiba, e eu vou confessar algo aqui interessante. Nós colocamos a bateria na igreja no ano de 92. Ninguém, em Guarabira ainda não tinha nenhuma igreja que tinha bateria, né, porque era mundana. A bateria naquela época é aquela caixinha, você lembra? A caixinha, Aí um conjunto, chamado Conjunto Vazio de Candiba, tinha um conjunto, né, uma banda, faliu, aí ficou a bateria. Aí ofereceu para a igreja, nós resolvemos comprar, mas quando colocou na igreja, rapaz, como é que coloca um negócio profundo na igreja? Como é que coloca uma bateria que já tocou no mundo para a igreja, né? E nós não, agora a gente orou, é do Senhor Jesus, né? E foi assim, aí o pessoal de Bonambi daqui, eu lembro que na época franciscano, né, foi para lá perguntar se o negócio, aí que eles vieram comprar, entendeu? Porque para ver se o negócio era de Deus ou não era de Deus, olha que ponto que tinha, né? Então, até interessante, né? Isso é recente, gente. Eu sou novo, né? Então isso é recente. Não, na minha época houve algo parecido, mas foi o seguinte, a gente tinha uma guitarra que estava guardada na igreja lá, né? Não estava usando essa guitarra, e alguém de uma banda da cidade queria comprar essa guitarra. Só que não tinha dinheiro e um dos meninos lá, muito focado em percussão, comprou aquelas conga, né? Conga. Aquelas grandonas, conga, né? Comprou, trocou essa guitarra em duas congas. E agora para levar essas duas congas para dentro para cima do altar? Jesus. E aí a gente colocou essas duas congas lá e uma tarde, na hora do ensaio do Ministério do Louvor, teve que ligar para o pastor veio, aí pegou o vidro de óleo, teve que ligar Jesus maravilhoso. para consagrar essas congas, essas congas já foi envolvidas em coisas afro lá, né? E aí teve que desconsagrar para consagrar para Jesus. Então foi um negócio bem... Kel, você já gravou quantos CD, meu amado? Bem, eu comecei meu trabalho, como eu disse, vai fazer 15 anos agora, em novembro que eu cheguei na igreja, né? Graças a Deus. E no ano de 2009 eu lancei meu primeiro CD, né? Intitulado Só Preciso Tocar. E tivemos aí, graças a Deus, uma boa aceitação. Nosso trabalho, ministério, ele foi muito bem recebido nas igrejas.
Tive o privilégio de viajar por vários lugares do Brasil com o CD Só Preciso Tocar. Tive a oportunidade de participar de programa de televisão em Brasília, na Sala Nossa Terra, né, com o Bispo Rodovalho. Tem até no YouTube a entrevista com ele. Eu tive em Salvador, Belo Horizonte, norte de Minas, sul da Bahia, essa região oeste da Bahia. Eu tive em vários lugares, graças a Deus, com esse trabalho e foi muito bem aceito, né? E começamos esse ministério, né? Agora eu queria cortar um pouquinho você. Você acha que hoje, com as redes sociais, com as mídias que tem hoje, né? Hoje você pode fazer um vídeo, colocar no YouTube, né? Compartilhar nas redes sociais. Hoje é mais fácil ou mais difícil, ou for como a sua época? Eu acredito que seja mais difícil. Hoje é mais difícil. Mais até difícil. Porque é o seguinte, percebe-se hoje a internet, ela facilitou, por exemplo, esse trabalho, né, de divulgação em si. Mas a quantidade de músicos e pessoas que estão fazendo esse trabalho multiplicou, praticamente triplicou. E o que acontece? O problema é que as pessoas já estão sem tempo. A coisa está tão sobrecarregada na rede social que as pessoas não estão assistindo. Por tempo agora, eu gravei em 2013 o meu Refúgio. E já foi migrando para esse tempo digital aí. Quando eu gravei o primeiro CD, nós fizemos 2.000 cópias e graças a Deus, assim, para a honra e glória de São Jesus, as 2.000 cópias foram embora. Né? Se vendia CD na porta da igreja. E quando o meu refúgio, eu lancei meu refúgio, já estava, o meu CD já estava meio deixando de lado. Por isso que eu fiz uma tiragem de 1.000 cópias na época, e a segunda tiragem eu acabei desistindo, porque eu falei, não vai dar. As pessoas não estão comprando mais. Nas últimas viagens que eu fazia, eu já percebia, as pessoas já me cobravam até pendrive. Falaram, irmão, por que o seu irmão não traz um pendrive? Lá o som do meu carro não pede CD mais. Não, lá em casa o som é pendrive. E aí foi quando a gente começou a entender. Quando foi agora, nesses últimos tempos, né, os últimos 2 anos, eu acredito, 1 ano e meio para cá, já veio agora a questão da internet. Hoje, ele quer fazer uma pergunta, mas só terminando aqui rapidinho. Hoje, se você faz algo muito amador, as pessoas não dão muita ousadia. Isso é notável. Se você, por exemplo, me incentivar, eu tenho em casa, eu acredito que por volta de umas 800 a 850 composições. E muitas letras bacanas para próximos CDs. Eu tinha projeto para gravar outros CDs, e alguns colegas que conhecem algumas dessas canções chegou para mim, moço, você não grava clipe, coloca no YouTube e tal. Eu falei, não, acho que eu vou andar para isso. Mas eu fui pesquisar, porque assim, se você vai fazer algo muito amador, se eu pego, por exemplo, uma câmerazinha no meu celular, igual nós estamos gravando, e eu coloco lá em casa, pego meu violão e sento e toco, é uma coisa. Se eu fizer algo bem bacana, né, com estúdio, com câmeras profissionais, de uma equipe bacana, num local bacana, tem a produção da música, uma música bem produzida, porque assim, Deus me deu a alegria de ter meus 2 trabalhos muito bem feitos. Primeiro só trabalho em 2009, Só Preciso Tocar, foi muito bem feito, fiz em São Paulo, no Estúdio Viana, e em 2013 eu fiz com o Adson Sodré, em Jequié, na produção dele. Então foi uns CDs que ficaram muito bem feitos. Para mim voltar a fazer clipes, eu tinha que fazer uma musicalidade bacana e uma produção também bacana para mim poder apresentar um trabalho. E aí falta recurso, porque tudo é muito caro. E você acaba deixando isso para depois, porque não adianta você só pegar o violão, tocar aqui, mandar no YouTube para um, manda no WhatsApp para outro, porque isso não vai. As pessoas não têm mais aquela paciência para estar abrindo vídeo. E é uma coisa assim, eu recebo, eu tenho muitos amigos que tocam, que cantam, mandam para mim vídeo o tempo todo de cantores, de links de YouTube de cantores, e tem hora que eu não assisto. Não dá. Fala aí. Tem uma pergunta de Edivan Donato aqui, pastor. Pastor, o movimento gospel tem tomado o tempo da palavra. Qual a sua opinião a respeito disso? É pro pastor? É pro pastor e para quê? Não, eu acredito que todo mundo tem seu tempo, né? Eu acho que nunca, né, o louvor vai tomar o lugar da palavra, e nem a palavra o lugar do louvor. Cada um tem seu momento no culto, sabe? Tem seu momento no culto. Então eu acredito que tem sido bem organizado, em algumas igrejas, né, que eu conheço, né? Tem dado lugar à palavra. Agora isso aí é uma preocupação da juventude, que é uma juventude inquieta,
E essa juventude inquieta muitas vezes não aguenta ficar 30 a 50 minutos parado ouvindo uma mensagem. Né? Isso aí é de muito preocupar, né? Porque hoje nós temos pessoas muito imperativas que não conseguem. E aí começa a andar dentro da igreja, é uma bebeção de água, é um ir no banheiro toda hora. Né? Então, esse cara não vai ter pedra no rim nunca, né? Depois a gente sabe disso, né? A gente acredita que tudo é equilíbrio, né? É equilíbrio, com certeza. Tem mais um aqui, pastor, para Raquel. De ouvir. Quais as principais barreiras encontradas na sua trajetória de músico gospel? Eu tive muitas dificuldades, mas acredito que a maior delas são as denominações evangélicas. Essa diferença de igrejas, né? de formas de igrejas, isso acabou atrapalhando um pouco. Eu tive situações, por exemplo, eu tinha alguns aqui conhecem alguns músicos que tocaram comigo, tocam, né, ainda comigo, e alguns deles com estilos diferentes, né, no modo de se vestir e tal, e eu comecei a enfrentar esse tipo de problema. Eu cheguei à igreja, de um pastor me chamar de canto e falar assim: irmão, o meu baterista estava lá com a argola na orelha, e o pastor me chamar e falar: ô irmão, e aí? Tem como? Né? E aí, sabiamente, Deus me deu um argumento que naquele momento ali nos ajudou muito, porque era em outra cidade, uma igreja que nos convidou para uma festividade, e eu cheguei e falei para ele: pastor, o senhor tem que entender, e o senhor tem que passar para a igreja do Senhor que nós somos convidados. Ele não é da sua igreja, ele é um convidado. E aí foi o pastor pensou e falou: não, nós vamos explicar isso aí depois. Que situação. Mas eu tive outra situação também. Tinha uma situação de um dos músicos cabelo grande, e eu fui cantar numa dessas Assembleias de Deus, imagina. E na hora que a gente foi passar o som à tarde, para deixar o equipamento montado para a noite, e a gente passou o som, o pastor me chamou de canto de novo, e falou: irmão, como é que vamos fazer? Eu falei: eu quero, pastor. Não, esse irmão com esse cabelo grande aí. E eu falei: tem dois aqui na igreja que eu tô doido para cortar. Aí dá briga, né? E aí, quase que eu pedi uma tesoura. Mas Deus me deu uma sabedoria, então eu falei assim: não, pô, pastor, nós somos convidados, e a gente está aqui como convidado, e explica para a igreja que nós somos, né, de outras denominações, aqui tem, e graças a Deus, o bom do meu ministério é que na época que a gente saía, viajava, tinha ali de tudo, né? Tinha ali quadrangular, tinha batista renovado, tinha presbiteriano, tinha todo mundo misturado. E a gente chegava na igreja e a gente explicava isso para as pessoas aqui: irmãos, olha, cada um aqui é de uma denominação, porque mostrando que a gente tem que estar junto. Independente da denominação, nós somos um só corpo. E você vai numa cidade menor, quanto mais uma cidade menor, muitas vezes tem as suas barreiras, né? Suas barreiras. A gente respeita, né? A gente respeita a forma de cada igreja, então a gente procura respeitar ao máximo. Mas eu também não posso privar a cada um de sua subjetividade, sua isso, daquele da forma que pensa, né? Não poderia chegar para os meninos: você não vai tocar comigo porque seu cabelo está sempre, você não fez a barba hoje. Seu cabelo, não tem isso. Então não passa nada. Então o ministério que eu gosto tinha essa barreira. Mas eu sempre defendi essa característica, o meu estilo. Nós sempre trabalhamos com a música, um pop, um rock ali. Pode passar o violão para ele agora. Tem o pessoal aqui pedindo para ele cantar um louvor da composição dele. E Ângela Rocha pedindo para cantar o hino A Mensagem da Cruz. Não, A Mensagem da Cruz. Foi longe aí. Vê se está afinado. Então, Kel Costa, foi duas músicas assim, que marcaram, né, o primeiro CD. Teve uma música que nós tocamos muito na Filadélfia. Até hoje o pessoal canta. Qual foi? Só pra vocês tocarem. Isso é demais. E que você está aí ouvindo, começa a compartilhar. Hoje nós vamos sortear essa camiseta, Livraria Primícias. Compartilhe nosso vídeo, mande seu recado, né? Ou seja, para que você possa ganhar. E lembrando, enquanto eu quero estar aqui, amanhã nós temos culto aqui na Paz e Vida, às 19h30.
No domingo nós temos um trabalho com as crianças às 9 horas da manhã, fantástico. Traz seu filho, traz seu neto, traz seu bisneto, criançada, venha, porque vai ter coisa gostosa aqui na igreja. Sexta-feira nós temos o dia de oração aqui na igreja de 6 às 6. Vamos estar orando pela nossa nação, pelo nosso país. Do sábado à noite nós temos o culto 18h30 dos jovens. Amém? Então venham participar. Dia 27 nós temos o pré-congresso. O aulão, dia 21 e 20 e 21, nós vamos ter o aulão na Câmara de Vereadores. Então vamos participar aí. Kel Costa com vocês. Eu não posso desistir. Se puder uma esperança, o meu mundo destruído, sei que podes mudar. Faltam forças pra romper, minha fé me pede pra continuar. Se eu vencer a multidão, só preciso tocar, nele eu vou tocar. Só preciso tocar, simplesmente tocar, e sentir a vida penetrar em mim. Só preciso tocar, simplesmente tocar, e receber a cura do filho de Davi. Faltam forças pra romper, minha fé me pede pra continuar. Se eu vencer a multidão, só preciso tocar, nele eu vou tocar. Eu vou tocar, só preciso tocar, simplesmente tocar, e sentir a vida penetrar em mim. Só preciso tocar, o teu manto tocar, e receber a cura do filho de Davi. Só preciso tocar, simplesmente tocar, e sentir a vida penetrar em mim. Só preciso tocar, o teu manto tocar, e receber a cura do filho de Davi. Amém. Glória a Deus. Que você do outro lado possa ser tocado pelo Senhor. Não importa o que você está passando, que Deus possa tocar na tua vida. Ou você está enfrentando um tratamento, ou você está tendo um leito de enfermidade, mas que Jesus neste momento possa estar tocando no teu coração. Assim como essa mulher, 12 anos de sofrimento, ela tocou nas orlas de Jesus, ela foi curada, que você também possa tocar. Amém? Tem mais alguma pergunta? Pastor, o pessoal está comentando aqui, chama a Kel para cantar na igreja e no congresso de jovens. É isso aí, galera! Glória a Deus. Glória a Deus! Amém! Tem mais alguma coisa aí? Muito lindo esse louvor. Louvor maravilhoso, né? Então, Kel, você, né, gravou esses dois. O outro, qual foi? O outro é O Meu Refúgio, não Meu foi? refúgio, Meu uma Refúgio. canção forte. E eu vou ficar devendo, acho que Meu Refúgio, porque tem tempo que eu peguei no violão. Mas e a mensagem, qual a mensagem da cruz que a menina pediu? Essa eu não lembro qual é a mensagem da cruz. Se eu né? amo a mensagem da cruz,
A gente vai ensaiar depois. Né? Próxima entrevista Tá. a gente vai preparar. Então a gente vai encerrar, né? Vamos encerrar com a música, né? Mas antes eu queria que você falasse quais são os projetos aí para o futuro. O que você está pensando para o futuro? Bem, pastor, como eu disse, né? O ano de 2018 assim, foi um ano de renovo para a gente, né? Eu entrei o ano de 2018 totalmente, assim, totalmente voltado a fazer novas coisas e até para dar uma renovada. Até 2017 muitas coisas aconteceram, muitas mudanças, e em 2018 eu falei, Senhor, está na hora de dar uma parada, está na hora de recarregar as baterias e começar algo novo, né? Eu deixei muito assim, deixei muito nas mãos do Senhor, eu não parei assim para pensar o que a gente vai fazer para frente. Meu ministério, eu mudei muito a minha forma de pensar, a minha forma de agir. Eu vivia no ministério, mas a gente encontrava aquilo que a pastora Elvira perguntou. Uma das coisas também foi um dos desafios que nós começamos a enfrentar dentro do ministério, porque assim, o ministério, ele está ali ligado à nossa vida, né? A nossa vida particular, a nossa vida em várias formas. E eu comecei a enfrentar duas barreiras que me deixou sem saber o que fazer. Por exemplo, a maioria do pessoal sabe, eu vivi praticamente 7 anos totalmente entregue ao ministério. Cuidava do meu filho e ao mesmo tempo cuidando do ministério. Então estava 100% ali para o ministério. E tive muitos convites, muitas viagens, a gente fazia realmente, sempre fiz o meu trabalho, respondi esse chamado de ministério com muito carinho, com muito amor. Mas o que acontecia? Quando éramos convidados para algumas igrejas, tinha duas situações. Se a gente cobrasse algum valor para ir a alguma igreja, nós éramos mercenários. Se a gente não cobrava, que era o que a gente acontecia, porque eu nunca cobrei, graças a Deus, a gente nunca cobrou, a gente sempre teve o coração aberto para fazer por amor mesmo, mas éramos explorados. Então, por um lado, éramos taxados como mercenários e, por outro lado, taxados como explorados. Eu digo isso porque, assim, para a glória do Senhor, eu nunca vivi de oferta de igreja nem de venda de CD. Eu sempre deixei isso bem claro, e quem me sustentou sempre foi o Senhor. Em todas as coisas o Senhor nos sustentou e tem nos sustentado. Mas o pessoal, os meninos que me acompanhavam, a maior parte deles vivem disso, de dar aula, de tocar em estúdio e tal. E a gente, às vezes, era muito comum, a gente era convidado. Eu já viajei de Guanambi para a cidade longe para poder cantar um final de semana inteiro e ganhar R$200, né? Pastor chegar, dá R$200, não dá para pagar nem a gasolina para voltar. E ali você chegar no carro e os meninos falarem, e aí, alguma coisa uma oferta para a gente e tal. Aquela expectativa, porque eles viviam, né? A gente tinha aquela expectativa, todo mundo queria trocar um instrumento, comprar um equipamento para melhorar o nosso material. E não tinha. Como também, em contrapartida, já fomos também em eventos, lugares, e a gente, por conta das programações, que algumas igrejas têm suas programações extensas, e às vezes a gente chegar num lugar para tocar e o pastor ter me convidado para fazer o louvor, e era tanta gente para participar na festa, na festividade, o pastor me chamar de canto e falar assim, ô irmão, você não leva a mal você cantar uma música, não? Eu falei, não, pastor, eu estou aqui para servir, a gente canta uma, meia, o que der para fazer, a gente faz. E a gente cantar e Deus nos honrar, sabe? Mas ficou muito complicado a gente fazer esse trabalho, porque é muito cansativo, às vezes a gente sair daqui, né, de largar a família, deixar tudo, para ir longe, igual a gente já foi, né, com a equipe, e chegar lá, e às vezes a igreja não tem essa visão, né, de abençoar. Infelizmente, isso é a realidade, né? Porque se fosse dar uma dica agora para o pessoal que está numa igreja que não tem tanta estrutura, mas o pessoal está lá para louvar o Senhor, o que você falaria para esses jovens, para essa turma que está aí, ali, né? Muitas vezes não tem um som bom, não tem equipamentos bons, não tem, né, um apoio legal? Eu digo que continue fazendo com aquilo que você tem em mãos, né? Continue fazendo, porque o Senhor Deus vai, o Senhor vai abrir as portas, o Senhor vai fazer acontecer. Nós já viajamos para lugares e, por exemplo, o pastor convidar a gente
para cantar numa igreja, fazer uma festividade numa igreja, e de repente o pastor gastou a metade do dinheiro, do recurso que ele tinha juntado para a festividade, só para contratar um pregador de uma grande cidade, para vir de avião, igual já aconteceu em alguns lugares que já foi, colocar ele no melhor hotel, mas não tinha um som de qualidade. Não tinha um som bacana, era o mesmo som que tem na igreja, ele queria fazer a festividade. Aí na hora da gente passar o som, você não tem um grave, você não tem um som adequado para aquela festividade, para fazer uma festa bonita. Então, às vezes acaba se pensando muito pouco assim, não, a gente vai convidar um pastor renomado, bota no cartaz um pastor muito renomado para trazer pessoas, mas não prepara o ambiente, esquece dos detalhes. A gente já sabe, teve que encarar várias situações. Em igrejas, às vezes, falta de pensar dessa maneira de fazer um negócio bacana. Agora, a mensagem é essa: continue fazendo, continue, né, fazendo o seu melhor naquilo que você tem. Que um dia Deus vai te colocar no melhor. Glória a Deus. Kel, vamos lá? Obrigadão. Queria que você orasse aqui por todos nós e orasse por essa pessoa que está aí do outro lado. Amém. Porque o nosso tempo já está encerrando, nós vamos só orar e fazer um sorteio aqui e encerrar cantando. Amém. Glória a Deus. Eu trouxe uma palavra aqui, na verdade, uma palavra mais voltada para aquele tema, né, que é o tema da música, né? E eu acredito que, vamos lá vamos mudar o texto para fazer essa oração. Eu acredito que vai ser muito edificante para a sua vida. E é um salmo muito conhecido, né? A palavra do Senhor diz no livro de Salmos 149, versículo 1 diz: cantem ao Senhor uma nova canção, louvem-no na Assembleia dos Fiéis, alegre-se Israel no seu Criador, exulte o povo de Sião no seu Rei, louvem eles o seu nome com danças, ofereçam-lhe músicas com tamborins e harpas. O Senhor agrada-se do seu povo, ele coroa de vitória os oprimidos, regozija em si os seus fiéis nessa glória, e em seus leitos cantem alegremente. Amém. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Glória a Deus. Colocar as nossas vidas, nossos corações a louvar e agradecer ao Senhor. Você não precisa só estar na igreja para fazer um louvor, você não precisa só estar num lugar onde tem movimento de pessoas, não. Aí na sua casa, aí na hora que você estiver lavando seus pratos na cozinha, no seu trabalho, louve o Senhor. Abre o seu coração e faça aquele louvor sincero de coração ao Senhor, e o Senhor vai se alegrar. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós glorificamos a Ti, Jesus, e agradecemos por esta noite, Senhor Deus. Obrigado por estarmos aqui reunidos como família do Senhor, estarmos aqui na Tua casa, e aqui, Senhor Jesus, nesta bênção, meu Deus, que foi esse projeto que o Senhor colocou no coração do pastor Hélio, né, de estar aqui, da gente poder desfrutar desse momento, de estarmos dialogando e interagindo, meu Pai, em assuntos, meu Pai, que podem, meu Deus, estar aí trazendo reflexão ao coração da Tua igreja, e que aqueles que estão nesta noite, meu Pai, do outro lado do celular, meu Pai, do computador, nos assistindo, o Senhor possa derramar, meu Deus, uma chuva, meu Deus, de bênçãos. O Senhor possa, meu Pai, assim como diz a letra dessa canção, meu Deus, que essas pessoas possam, meu Pai, receber, meu Pai, em suas vidas, meu Deus, um poder sobrenatural. Senhor, elas possam estender a mão e tocar em Ti, Jesus. Amém. Tocar o manto do Senhor e serem curadas, e serem transformadas, e serem restauradas, Senhor Jesus. Esse é um novo tempo, Pai amado. Nós cremos que coisas grandiosas e maravilhosas irão acontecer no meio da Tua igreja, Senhor Jesus. E nós cremos que há pessoas do outro lado, meu Pai, sedentas por isso. Tem pessoas do outro lado, Jesus, que neste momento, meu Pai, requer, Senhor Jesus, uma gotinha, meu Pai, a mais de fé. E nesse momento, meu Pai, nós rogamos para que esta fé venha sobre a vida dessas pessoas. Que elas possam ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, Jesus, para fazer e ver coisas grandiosas acontecerem. No nome de Jesus, abençoa, Senhor Deus. Abençoa este projeto, abençoa a vida do pastor Hélio, da igreja Paz e Vida. E que o Senhor continue, meu Pai, a fazer desse trabalho, Senhor Jesus, um canal de bênção para a Tua igreja. No nome de Jesus, nós agradecemos por esta noite. Amém. Amém. Vamos ver quem vai ganhar essa camiseta da Livraria Primícia. Você participou? Né? Prepara o teu coração, pode ser você. Vamos lá. O povo vai ficar fala para não. Foi sobre 12 pessoas no meio da live dessa noite entre Facebook e Instagram.
Vamos ver quem for sorteado. Essa não estou sorteada. Foi o 35, que é. 35. Catarina Ornelas. Delas. Eita glória! Viu, Você Catarina? que tá aí, Deus abençoe. Essa menina perturbava a gente, vai parar de perturbar. Então só vai assistir agora e agradecer que Jesus te abençoe grandemente, amém? Abração para toda a galera que nos viu, que nos compartilhou, que participou nesta noite. Que Jesus te abençoe grandemente. Próxima terça-feira, 21h30, estamos aqui com o frente o pastor, encerrando o Cal Costa, louvando ao Senhor. Amém, Senhor. E essa é uma das canções que está no meu segundo CD, que diz: Eu não valia a pena. Senhor,